Olá, aqui é o canal Escritor John Brodsky. Estou eu aqui novamente para tratar de um assunto assim, sabe, bem pertinente em relação ao ser humano, à nossa existência, e eu acredito que é um tema atemporal, que transcende quaisquer épocas, culturas, não importa quem você seja, pobre, rico, poderoso, famoso, alguém que não tem tanta projeção, e é um tema que está intrínseco na natureza humana, que é a felicidade. Inclusive, em 2014, escrevi um livro cujo tema era exatamente esse. O mundo é o grande marketing da felicidade. Espero que você assista esse vídeo. É um tema que eu acredito que é de importância, claro, para as pessoas que têm esta preocupação em refletir, em pensar e que não buscam ter uma vida simplesmente no âmbito da superficialidade. Já dizia um grande pensador que uma vida que não é pensada, que não é refletida, nem merece ser vivida. Até porque somos seres racionais, seres de pensamento, de reflexão, de consciência. Então, é natural, é inerente a nós buscarmos minimamente uma reflexão, um pensamento em relação à vida, em relação ao propósito. Então, a finalidade deste vídeo é trazer este tema que eu considero um dos temas da vida, um dos temas que grandes filósofos, escritores, pensadores, poetas, literatos abordaram no decorrer de toda a existência humana. Bom, eu quero começar lendo aqui. Antes, um parênteses bem rápido aqui, eu comecei a pensar, eu pensava muito nessa questão, sabe? Porque incomoda, é um tema sobre felicidade, não no sentido simplório, superficial, como conhecemos hoje, mas no sentido de propósito, de sentido para a vida, sabe? Aquilo que de fato queremos resposta, que gera até uma angústia existencial, aquela famosa crise existencial. Então, olha só, neste livro, meu filho estava em processo de nascimento, né, ele estava para nascer, e eu estava passando por circunstâncias da minha vida, por muitos problemas, estava sendo profundamente afetado por uma crise existencial. Eu era um ateu aqui, nessa época ainda, porém estava revendo muitas concepções, pensamentos, sabe? Então, tanto que eu escrevi esse livro. A angústia e a aflição eram tão grandes que me propus a expressar tudo isso neste livro. Inclusive, dediquei ao meu filho Enzo esse livro. Concluí ele em 2013 ou 2014 e, inclusive, no início deste livro tem um texto que eu fiz dedicado a ele, né? Que o título é Enzo, meu filho. Acho que está aqui na entrada. Eu vou ler umas partes desse livro depois, tá? Caso você chegue até o final deste vídeo, também irei ler alguns textos também deste livro. Outra coisa, esse vídeo não vai ser editado, ele é natural, como eu sempre falo em todos os vídeos aí. A minha intenção não é alcançar grandes massas e grandes visualizações. Obviamente, se você quiser deixar um like, um ok, ajuda, mas a pretensão é deixar registrado esses vídeos aqui com o propósito de consultas para aquele leitor ou para aquela pessoa que tem interesse em saber mais sobre alguma obra que eu publiquei ou algum livro que eu vou indicar. Tanto está aqui Enzo, meu filho, fiz as anotações, mas eu quero rapidamente aqui começar esse dilema, esse grande tema, a felicidade. Muitos têm várias definições. Se você procurar até no Google, na inteligência artificial, o que é felicidade, muitos terão vários conceitos, concepções sobre o que é felicidade. Se você perguntar para o teu vizinho, para o teu amigo, para o teu primo, para a tua mulher, para a tua namorada, para o teu filho o que é felicidade, muitos vão ter inúmeras respostas.
Então é um tema que, sabe, não existe uma definição única, científica, empírica, em nenhum aspecto. Então, às vezes é subjetiva, relativa, alguns sequer acreditam na existência de felicidade, não existe felicidade, enfim. Então nós vamos permear por muitos destes meandros aí, dessa jornada da questão da felicidade. Obviamente que em um vídeo não é possível esgotar o assunto, por isso que eu escrevi um livro também. O livro não esgota o assunto e nem centenas e milhares de livros esgotariam o assunto felicidade. Mas aqui a ideia é despertar a tua mente, a sua curiosidade, a sua consciência para se ater a esse assunto, para que você reflita um pouco sobre o sentido da vida, o teu propósito, sobre essas questões que passam despercebidas. Olha só o que o grande Salomão em Eclesiastes, para quem acho que todos sabem, nem precisa ser cristão para entender e para saber o pensamento de Salomão, que ele era um homem sábio, sapientíssimo, foi considerado por Deus até deu a ele a sabedoria e disse que não haveria nenhum homem sábio além dele no mundo. Então, assim, ele escreveu Provérbios, Eclesiastes. Então aqui, Eclesiastes é um livro, digamos assim, de uma realidade brutal e trágica da condição humana, da existência humana. Acredita que ele já estava numa certa idade e ele busca, digamos assim, de alguma forma, por esta questão, por esta definição da felicidade. Ele procura encontrar a felicidade. Onde está esta felicidade? Esse sentido para a vida, esse preenchimento, este algo que nos alegra e que nos revigora, aumenta a nossa potência e nos motivam de alguma forma, nos confere propósito. O que é? Onde está? Então ele fala aqui, ó, já começa assim, eu vou ler algumas partes, tá? Você pode ler Provérbios capítulo 1 em diante, é um texto sagrado espetacular, de uma profundidade sem igual. Grandes pensadores, inclusive, se debruçaram nesses livros, né? Inclusive é o livro predileto de Machado de Assis, enfim, de Schopenhauer. Nietzsche gostava muito desse livro, e ele diz assim, ó, nada faz sentido. Olha só como Salomão começa. Nada faz sentido. Tem uma exclamação. Então isso aqui está sendo uma expressão dramática. Ele está hiperbolizando aqui de uma forma a expressar a gravidade desta conclusão ao qual ele chegou. Nada faz sentido. Gerações vêm, gerações vão. Ele fala assim, todas as coisas, ele ainda diz aqui ainda, ó, gerações vêm, gerações vão, todas as coisas trazem canseira. Veja, eu estou aqui parafraseando, lendo de uma maneira contextualizada, para você entender, pegando as partes principais aqui, né, que ele mais enfatiza. Todas as coisas trazem canseira. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Olha só, ele está aqui numa situação saturada, exaustiva. Eu acredito que ele chegou num estágio aqui em que, sabe, de um desânimo brutal, a ponto até de uma depressão aqui, ó. Ele até fala, um pessimismo trágico. O que foi, tornará a ser. Claro que dentro de uma realidade, né? Ele está expressando a realidade. O que foi, tornará a ser. E o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Ele chega a essa conclusão. Olha que estamos falando de Salomão, um dos homens mais poderosos de sua época. Nada para ele era inacessível dentro daquele contexto. Haverá algo de que se possa dizer, veja, isso é novo? Olha só ele exclamando. Será? De tudo que eu já estudei, que eu analisei, que eu vivenciei, que eu experienciei, degustei, apalpei, etc. Haverá algo que eu possa dizer, isso é novo? Nossa, isso é uma novidade.
Não, isso eu não vi, isso eu não senti. Olha o que ele fala. Tenho visto tudo que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil, é correr atrás do vento. Olha só. E ele continua. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto, gente. Olha só. Como isto é uma realidade. Se foi para Salomão tão sábio, quanto mais para nós, simples mortais limitados, né? Então ele fala assim, eu disse a mim mesmo. Então ele está aqui, gente, olha só, filosofando, analisando, refletindo, fez uma, uma introspecção interna, mental profunda aqui, e chegou a uma conclusão. Tá bom, vou fazer o seguinte, eu vou buscar algum sentido para a vida. Então ele disse assim, ele fala que eu disse para mim mesmo, ó, tá bom, eu vou experimentar, vou ser alegre. Então a resposta está na alegria, né? Então vou ser alegre, porque até agora aqui eu estou com tédio, não há nada de novo, debaixo do sol nada, sabe, tudo vai, tudo se repete, o Nietzsche até chama isso de eterno retorno, né? É um eterno retorno, sem fim. Schopenhauer fala que a vida é um pêndulo entre frustração e decepção, né? Então, assim, você vê, são abordagens diferentes, mas focado no mesmo sentido. Olha, ele diz aqui, ó, descubra as coisas boas da vida. Então, ele deu uma de, né, Epicuro aqui, vamos para o prazer, vamos para a alegria, então vamos aqui com uma vida hedonista, vamos nos satisfazer. Então, ou seja, o sentido da vida é o prazer, é a alegria, né? Então, assim, a riqueza que seja, de alguma forma, as sensações. Então, ele vai aqui, ó. Então, ele mergulha, né? Dentro, ali, mas estamos falando de Salomão, que não existia limites para que ele pudesse se satisfazer ao máximo. Então, ele fez o seguinte, decidi-me entregar-me ao vinho e à extravagância. Olha só, ele se entregou a bebidas, a embriaguez, e o máximo de extravagância possível, aquilo que o corpo pôde aguentar. Ele foi aos limites daquilo que um ser humano pode extrair, o último sumo, a gota do prazer. Então ele foi, entreguei ao vinho, mantendo, porém, claro, a mente ordenada. Mas ele diz aqui, ó, eu queria saber o que vale a pena debaixo do sol, nos poucos dias da vida humana. Então lancei-me também a grandes projetos. Ó, ele se entregou ao prazer, ao máximo possível. E também a projetos, né, que ele considerava que conferiam a ele propósito de vida, propósito de, sabe, o trabalho, né? Dizem que o trabalho dá sentido para a vida, dignifica o homem, e o homem com propósito, com trabalho, preenche, né? E ajuda de alguma forma. Então ele foi por esse caminho aqui. Estou falando popular aqui, como isso é um arquétipo que está implícito na vida de toda pessoa, até de forma popular, todos falam. Olha, você está triste, entediado, então o trabalho ajuda. Foca no trabalho, no seu desenvolvimento pessoal, vai estudar, etc. Então ele fez aqui, lancei-me a grandes projetos, né? Construções de casas, de vinhas, de plantações, jardins, comprei escravos e escravas, ajuntei para mim prata, ouro, olha, riqueza. Então eu vou aumentar minha riqueza, vou acumular riquezas, né? Tesouros que vinham de todos os lugares, de todos os reinos, das províncias, servir, eu contratei cantores, vamos nos alegrar, né? Então vamos entre aspas, festivais, a shows, né? Então ele contratava os melhores cantores e cantoras, até ele fala, delícias dos homens, ou seja, aquilo que era de melhor entretenimento naquela época, ele contratou. Então nos dias atuais, suponhamos aqui que um Elon Musk contratasse para ele se alegrar os maiores artistas agora da atualidade, os que estão em evidência aqui na mídia, lá para Big Mega Mansão dele, os maiores cantores, atores, sabe? Vamos fazer esse exercício de imaginação para que a gente possa entender o contexto de Salomão, até rimou aí. Então, e ele fala, não me neguei a nada, que os meus olhos desejavam, o que eles desejaram,
não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Bom, aí você pode pensar, aquela famosa frase clichê, o dinheiro, a felicidade, realmente tudo isso não traz o dinheiro, a riqueza, a fama, o poder, isso realmente não traz felicidade. Não é apenas um clichê popular. Tá? Salomão chegou nessa conclusão. Depois de tudo isso, ele fala aqui: percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Olha só. Ele percebeu que tudo foi inútil. Gente, vamos fazer essa reflexão aqui, antes de eu entrar no livro, já são 15 minutos. Eu quis começar com essa leitura bíblica de Eclesiastes, até um pouco estendida, para a gente entender. Nesta época eu vivi uma aflição parecida com a do Salomão. Eu queria um sentido para a vida, eu queria um propósito. Então, eu acreditava que era no dinheiro, nas sensações, nos prazeres, na bebida, na prostituição, até na filosofia, em vários tipos de filosofias, né? Uma espécie de busca intelectual. E eu quis expressar essa angústia da minha vida nesse livro. Eu até acreditei assim, poxa, eu vou fazer uma reflexão aqui dentro da minha possibilidade, dos meus limites. Então, assim, eu até começo esse livro falando sobre a felicidade, que ela sempre, eu falo assim, ó, a felicidade sempre foi a suprema busca, o grande objetivo da nossa existência. O que dá sentido à vida, a razão, o porquê, o para quê, a explicação. Ou seja, aí eu cito aqui Pascal, né, inclusive até os que vão se suicidar o fazem acreditando que vão sair de um sofrimento e procurar solução para aquilo que ele acredita que falta sentido, né? Também cito vários aqui, mas eu quero começar a ler aqui, ó. Tudo em nossa vida, segundo o meu pensamento na época, que eu estava refletindo e discorrendo, tudo parece funcionar em torno da felicidade, por ela, para ela, nela, queremos amar, ter sucesso profissional, adquirir bens, ter paz, serenidade, tranquilidade, alegria, liberdade, prazer, poder, reconhecimento, enfim. A felicidade é tipo de um grande guarda-chuva que abriga todos os nossos desejos. E aqui eu vou me aprofundando nesse livro. Eu falo aqui logo adiante, né, que muitos pensadores buscaram responder essa questão da felicidade. Acho que está aqui no começo. Deixa eu ver onde está rapidinho, para esse vídeo não ficar, né? Felicidade, cadê aqui? Não tá, né? Mas eu começo a falar aqui. Bom, vou tentar lembrar aqui. Que muitos pensadores analisaram a questão da felicidade, tentaram definir o que é felicidade, tipo Nietzsche, que é vontade de poder, Spinoza, potência de agir, Bergson, que é o tal do elan vital, os budistas, a questão do nirvana, os espíritas, que é a encarnação, aí eu citei até Cristo, que é a salvação. Então, sabe, muitos pensadores deram suas devidas definições sobre o que é a felicidade. Porque, sabe, era esta ânsia humana que está implícita e que acreditamos que se nós a alcançarmos de alguma maneira, encontraremos esta felicidade, esse sentido para a vida. Mas por mais que busquemos e elaboremos as mais sofisticadas filosofias ou ideologias, o final sempre será aquilo que o Salomão disse em Eclesiastes. Tudo é inútil. E ele até fala no final, que eu vou ler a conclusão que ele chega, depois que ele discorre em Eclesiastes inteiro, qual é a conclusão que ele chega. E que graças a Deus, louvado seja Deus, pela misericórdia de Deus, Deus olhou para mim e concedeu a dádiva, a graça da verdadeira felicidade. Para mim, que sou cristão, que é a salvação da minha alma, que é a vida eterna.
que é o que Cristo ofereceu na cruz do Calvário, a nossa redenção. É assim que um cristão considera o que é a felicidade. Não está aqui neste plano, nesta vida. O que acontece é que aqui teremos alegrias, tristezas, e Cristo falou, neste mundo teremos aflições, mas a felicidade plena e eterna, perfeita, é apenas na eternidade. Enquanto estivermos neste corpo aqui em processo de deteriorização, falho, imperfeito, jamais, porque sempre seremos insuficientes. Então as pessoas, elas procuram, de alguma maneira, sem Deus, procurar preencher esse vazio, ou em ideologias, vou ser um estoico, um epicurista, vou me resignar, ou enfim, ou no prazer, de forma hedonista. Então as pessoas, elas vão procurar inúmeros subterfúgios para encontrar esta felicidade, que é o que, em suma, resumindo, é o que todos procuram. Eu vou procurar, acredito que a felicidade é num casamento ideal, num parceiro ideal, nas questões econômicas, né? Se eu não tiver privações financeiras, ou dinheiro em abundância, bens em abundância, ou um projeto, ou trabalho. Então essa pessoa, ela sempre vai, buscar uma constância em algo que não tem constância, que não tem permanência, ou seja, procura permanência naquilo que não tem permanência e procura evitar o inevitável. Não adianta. Por mais, está mais do que provado e comprovado pela literatura universal, por filósofos, por pensadores, por ideologias, por todos os tipos, não importa a sua filosofia, a sua psicologia, a sua religião, nós humanos estamos fadados a uma condição existencial trágica, falha, e sempre estará à nossa espreita a falta, um vazio. E este vazio é preenchido com uma única verdade, que é Cristo. Mas mesmo neste mundo imperfeito, tendo este vazio preenchido por Cristo, que Jesus falou para a mulher samaritana, que no seu coração brotará uma fonte de água viva e inesgotável, mas num corpo ainda defeituoso, falho. Então vamos ter as nossas carências, os nossos defeitos, porém teremos sempre a quem recorrer. Esta é a diferença. Iremos para o caminho verdadeiro. Não iremos nos perder em subterfúgios ou em recursos falhos, que são os prazeres, o dinheiro, o ideal de relacionamento, porque sempre estará fadado ao fracasso. Isto, se nós apoiarmos a nossa aquilo que você pensa que é felicidade, vamos lá. O que é ser felicidade? A maioria das pessoas apoiam esta felicidade, que eu chamo aqui de capitalismo voraz, nas coisas, na matéria, em variáveis que escapam ao controle. Então a pessoa coloca a sua base, o seu fundamento em coisas fragilíssimas. Eu vou apoiar minha felicidade num outro ser humano, ou num fator econômico, que de repente tudo se acaba, basta haver uma guerra, basta haver um desequilíbrio econômico no mundo, o crash de 1929, quantos não se mataram, se suicidaram? Você acha que você ser rico, você ter garantia financeira, vai te deixar imune, protegidinho de todos os males? A Bíblia fala, tem uma passagem que fala, louco, se te perdirdes a tua alma agora, o que você tem a oferecer? Então não há, o ladrão vem e rouba, tudo se acaba. Cristo fala, junte tesouros no céu, que a traça não corrói e o ladrão não rouba. Então, gente, o cristão, o verdadeiro sentido da vida está em realmente depositarmos
a nossa confiança no Deus verdadeiro. Então, se você pensa que a felicidade, repetindo, é na matéria, na fama, na aprovação alheia, nos aplausos. Stendhal tem um livro Vermelho e Negro que eu acho muito legal, que ele até fala numa parte lá que Juliano Solero sempre procurava aprovação, ele era um alpinista social. Para ele, o sentido da vida é se dar bem. Então, ele fez o que fez para poder ter uma ascensão social. E tem uma passagem que Stendhal fala: os aplausos de hoje e os elogios de hoje serão as vaias de amanhã. E é isso mesmo. Essa é uma realidade da sociedade, do mundo. Então não podemos depositar a nossa esperança, o nosso projeto de vida nestas condições sociais, porque sempre haverá faltas, como o próprio diálogo de Platão, Sócrates conversando com muitos ali, perguntando o que é o amor, o que é a felicidade. Ele fala isso no livro O Banquete e em outro diálogo que não vem agora o nome, mas ele tenta encontrar essa resposta, inclusive, né? Que ele chega à conclusão que sempre haverá falta, sempre queremos ser o que não somos e ter o que não temos. E já são 26 minutos, eu quero concluir com a resposta, com a conclusão de Salomão, que foi esta. Salomão concluiu, depois de discorrer todo o Eclesiastes, o seguinte: agora que já se ouviu tudo que eu já falei, que eu já especulei, pensei, analisei, refleti, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Olha que bacana. Tema a Deus, bem simples, né? Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Até mais.